Olá, sejam todos muito bem-vindos à Energia que Fala. Hoje vamos ter uma conversa muito especial, porque todas as histórias que chegam até o Energia que Fala são únicas, são maravilhosas. O Energia que Fala, ele é patrocinado pela Paulista Gás e existe para revelar histórias que transformam vidas. Boa tarde, tudo bem, Luana Souto? Denise, um prazer enorme, viu? Já te conheci nos bastidores e eu tenho certeza que vai render muito aqui esse podcast com a gente. Com certeza. E a pergunta não é só sobre o que lhe aconteceu na sua adolescência, lá atrás, acho que foi aos 14 anos, mas como esse fato transformou a sua vida, lhe entregou o seu propósito de vida. Sim. E fez a sua jornada até aqui. Sim. Estou arrepiada. Denise, quero ouvir de você como é que foi toda essa jornada. Eu sempre falo que assim, é surpreendente. A palavra não é engraçado, mas é surpreendente. A gente nunca imagina que a nossa história pode tocar tão facilmente outras pessoas. E às vezes a gente não dá tanto valor ao que a gente passou para chegar até onde estamos. E, de repente, com muitas pessoas que conheciam a minha história. Luana, conta um pouco sua história. Ela é inspiradora, vai ser muito bacana. E quando eu comecei a contar, né, em vários meios de comunicação a minha história, foi uma repercussão tão bacana, tão acolhedora. E realmente eu via muitas mulheres se inspirando na minha história. E aí eu comecei a ver como é bacana a gente, às vezes, contar a nossa história. Porque, para nós, pode não ter sido de grande importância, mas para as outras pessoas, elas sempre valorizam muito, né? Poder participar da história das pessoas que elas admiram. E aí, todo o tempo, eu conto minha história. E sabe o que é mais surpreendente? É que quanto mais eu conto, mais certeza do meu propósito eu tenho. E às vezes a gente vai trazendo recordações, né? Quando a gente vai contando de formas diferentes, a gente vai trazendo recordações muito boas, né, de superação, que é o que aconteceu com a minha história. Então, para quem está nos assistindo, que ainda não escutou a minha história, né, eu sou a Luana Souto, mas sou aquela Luana do interior de São Paulo, né, Bauru. Fui criada no interior pelos meus avós, né, e tive uma vida bastante humilde, né, mas também muito rica de amor, de afeto, de conhecimento. Minha avó era professora, né, então a gente estudava muito, eu ia até a sala de aula, onde ela dava aula, né, cuidava muito de mim. E, apesar dessa vida que nós tínhamos humilde, a gente sempre teve muito amor dentro de casa. E aí, aos 14 anos, eu fui fazer um procedimento e nós tivemos um acidente químico com uma máquina que teve um superaquecimento. Ela explodiu mesmo, né? E ela queimou todo o meu couro cabeludo. Eu tinha 14 anos, perdi todo o meu cabelo. E foi uma fase muito difícil, né? De autoestima. Até mesmo, por que eu coloquei a questão da situação financeira? Porque quando você tem dinheiro, você consegue recorrer a bons salões, a bons médicos, a recursos que você rapidamente consegue se recuperar. No meu caso, eu não tinha, né? Então, nós tivemos muitas dificuldades para que eu pudesse manter. Eu dormia em bolsa de gelo, passava pasta d'água, passei 2 anos que tinha muita febre, muitas feridas. Então, tudo aquilo para mim, emocionalmente, foi bem difícil. 14 anos, no auge do início da minha adolescência, esteticamente me sentindo mutilada, né? Sim. Então, emocionalmente, entrei num quadro de depressão, foi muito difícil, mas eu descobri ali que eu era muito resiliente. E hoje, acho que é a minha maior virtude e qualidade, a resiliência. Eu, com poucos meses, comecei a entender que aquilo era um processo demorado e que eu teria que me readequar àquele novo universo, que é não ter o cabelo, né? E que entender que eu tinha outras qualidades em que eu tinha que correr atrás. E eu fui aprendendo a tecer minha própria lace, porque eu precisava de perucas, eu recebia doações de perucas sintéticas, né? Só que não eram bonitas, não eram confortáveis, eram quentes. Então, aquilo tudo me incomodava, né? E eu tive uma indenização, né? Dessa empresa. Sim. Fui para Miami tentar, eles pagaram tudo para que eu tentasse recuperar os fios, né? Passei por bons profissionais nessa época, exatamente pelo recurso. E conheci uma brasileira, uma senhora brasileira que hoje já é falecida. Minha avó também sempre ora muito, sempre muito grata a Deus, ao universo. Ela pediu para essa senhora, né, que estava lá, se ela podia me ensinar a fazer esse tecimento que ela estava fazendo nessa lace que eles estavam me doando. E aí ela passou 10 dias indo na nossa pensão, que nós estávamos em Miami, e foi me ensinando. E eu achei que eu não ia aprender da melhor forma, mas quando eu voltei ao Brasil, eu entendia
que só daquela forma eu teria uma lace boa. Então, eu comecei, ganhava um pedaço de cabelo de uma vizinha, de outra pessoa, e fui testando minha própria peruca. E aí minha avó, que sempre foi muito da igreja, ela sempre falava, minha filha, a gente tem que ajudar o próximo, né? Eu comecei a fazer perucas como trabalho social para outras mulheres com câncer ou que precisassem. Elas iam até a porta da minha avó, deixavam o cabelo, deixavam o material, eu fazia uma por semana. E isso era gratuito. Só que aí foi juntando muitas pessoas na porta de casa, muitas de madrugada, e aí eu comecei a perceber que eu fazia bem aquilo, né? A gente tinha uma situação difícil e eu comecei a cobrar. Coisa pouco, na época, acho que era cruzeiro ainda, né? Eu não posso contar minha idade, Denise, não vamos contar precisa. a idade. O Botox tá em dia, viu? E linda, maravilhosa. E aí eu fui cobrando alguma coisa para o sustento da minha família. E fui estudar, estudei psicologia, estudei administração, né? Exerci ambas funções, né, em multinacional. Eu sempre prezei muito pelo estudo por causa da minha avó. Minha avó sempre dizia, minha filha, o bumbum cai, o rosto envelhece, mas o que ninguém te tira é literalmente o estudo e o conhecimento. Então, ela sempre dizia, estude, se mantenha, só vai ter filho depois de ter sua formação. Ela sempre foi uma mulher muito forte, né? Sim. Meu avô faleceu muito cedo, infelizmente, quando eu tinha 9 anos. Então, nós duas fomos um elo ali, né? Eu, ela e a filha mais nova, que a gente sempre se uniu muito. Então, somos mulheres muito fortes, né? Muito determinadas. A gente nunca deixou nada derrubar a gente facilmente. E isso ela me ensinou muito nessa dor, né? Ela, minha filha, você é linda por dentro, linda por fora, né? Quem te vê feia, tá vendo errado. Tem os olhos maravilhosos. Os olhos maravilhosos. E aí, assim, ela me fortaleceu muito, não só com oração, mas também com as palavras de sabedoria dela, né? Muito bem vividas. E também me incentivou muito a estudar. Então, como eu fazia isso como hobby, ou para ajudar o próximo, com o tempo eu deixei um pouco de fazer, e assim fui levando meus estudos. Trabalhei 8 anos numa multinacional, que é a Vale do Rio Doce. Tive consultório por 5 anos, mas eu queria empreender, porque, afinal de contas, eu tinha aprendido a administração. E eu queria ter uma vida melhor, não só para mim, como para minha avó, né? Como para minha família. Eu queria dar uma vida melhor a mim, digna, e para minha avó. E eu sempre sonhei, eu até brinco, que, assim, não é feio falar isso, mas eu, quando era criança, eu dizia, eu vou ser rica. E minha avó dizia, minha filha, não se preocupa, dinheiro não compra tudo, né? Eu digo, vovó, não é questão de comprar tudo. Eu quero e vou ser rica. Eu sei que eu vou ser rica. Perfeito. Então, todo mundo brinca muito com isso, porque, assim, desde muito criança eu dizia que eu ia ter dinheiro. E, assim, eu acho que o universo, ele realmente me presenteou com esse dom, né? E eu acho que eu já sabia realmente que eu ia ser muito bem-sucedida, porque eu tinha um propósito. E aí foi que eu descobri, pensando em que eu iria abrir. E eu já fazia cabelo das minhas amigas, comprava o cabelo fora, porque elas não sabiam comprar, fazia como extra, né? Porque eu fiz outra universidade, que era psicologia. Então, assim, eu fui fazendo como extra. E aí, quando eu pensei num negócio, eu pensei salão de beleza, quando me falaram, Luana, abre um salão de beleza. Eu digo, mas salão de beleza, eu não sei fazer mecha? Eu não, como é que eu vou ter um salão de beleza? Não. De repente, eu vou vender cabelo, mas porque eu sei fazer isso. E, de repente, comecei vendendo cabelo em casa, atendendo clientes em casa, continuando no consultório. E aí, quando a coisa foi engrenando, eu entendi que aquele era o meu chamado. Porque eu parei de fazer o cabelo das minhas amigas, das pessoas que me rodeavam, e elas ficaram desesperadas. Tipo assim, Luana, quanto é que você quer esse final de semana? Não, é porque esse final de semana eu tenho que estudar, eu tenho um relatório para fazer. Luana, mas quanto é que você quer? Eu, meu Deus, peraí. Eu acho que isso é um negócio mesmo, né? Então, eu comecei a investir, comecei meu salão com 8, 9 cadeiras, né? Com 120 metros quadrados. Em pouco mais de 6 meses, eu estava com mais 300 metros quadrados. E eu era, naquela época, né? Eu era uma das primeiras pioneiras, eu fui pioneira, né? Do mega hair, das extensões, onde ninguém ainda ouvia falar, eu estava ali fazendo, né? E todo mundo dizia, inclusive para mim, Luana, você vai passar fome, você vai largar uma multinacional, um salário bom, o seu consultório para fazer cabelo? Eu disse, eu não vou fazer só cabelo, eu vou mudar a vida de outras mulheres. Uhum. E é exatamente isso hoje que eu faço, né? Então, eu abri meu negócio, eu fui prosperando. Aí, quando a gente começou agora a crescer, a gente veio a Fortaleza, estamos há 8 anos, eu estou há 8 anos aqui em Fortaleza. Já estamos com a expansão de franquia no Eusébio, né? E vamos também para outros estados, que em breve a gente já está anunciando. E tudo isso aqui começou num lugar pequeno. Eu sempre digo, uma grande história, ela inicia num lugar pequeno. Sim, uma grande história. Não Exatamente. Só inicia num lugar pequeno, mas como a sua vivência, né? Como você soube aproveitar a sua dor, Sim. transformar, se aprimorar
e encontrar o seu propósito. Porque, Denise, a gente estava até conversando ali nos bastidores, né? Você falou sobre encontrar o seu propósito através do podcast, Isso. né? E é interessante, foi o que eu te falei. A gente só encontra o nosso propósito quando a gente está muito alinhado com os nossos valores, né? Com os nossos princípios. E quando a gente quer, né? Porque tem pessoas que trabalham por dinheiro. Ah, eu tô com um emprego ótimo, eu trabalho por dinheiro. E tem pessoas que trabalham por propósito. Você descobriu o seu, eu descobri o meu. E tem pessoas que vão morrer sem saber o seu próprio propósito. Né? E talvez não estejam conectadas ou não estejam presentes, né, em tudo que se apresenta, né, nesse momento, nesse presente, porque a gente realmente precisa estar atenta, né, às oportunidades. Não é simplesmente dizer eu não tenho, porque às vezes bate a porta e não se abre a porta para aquela oportunidade. E muitas pessoas, eu acho que ela tem na cabeça assim, vai aparecer, o momento certo, Deus vai me mandar um sinal. Como se Deus tivesse que vir aqui, olhar e dizer, esse é o sinal, né? Então, é um passado, a gente vê na Bíblia, né, a questão de que quando alguém está ali, a cidade está inundada, alguém está em cima de um telhado e Deus manda vários barcos para salvar aquele homem. E ele diz, não vou, porque Deus vai me salvar. Sim. Eu não vou com o barco, Deus vai me salvar. E quando ele chegou no céu, Deus disse, eu mandei, você que não aceitou. Agora, eu não podia ir lá te resgatar, mas eu mandei quem te resgatasse. E muitas vezes as pessoas com o seu propósito, com o trabalho, né, o que eu vou fazer de faculdade, o que eu vou ser, esperam muito sinais divinos, quando, na verdade, eles podem até existir, mas existe o nosso esforço. Sim. Então, você não vai encontrar um trabalho perfeito, né? Não vai abrir uma empresa do dia para a noite e ela vai prosperar, né? Depende do nosso esforço, da nossa determinação, do nosso conhecimento. E muita gente quer tudo pronto. Perfeito. E aí reclama que não tem sorte. Luana, ouvindo a sua história, né, me parece, eu quase tenho certeza que você é muito bem resolvida com esse acidente que lhe aconteceu na adolescência, né? Sou grata. Mas quando chega uma cliente, uma mulher, uma menina, não sei, que te impacta com aquele problema que você viveu lá atrás, não talvez tão parecido ou da mesma forma, mas que te traz um gatilho do que aconteceu com você na adolescência. Você ainda é impactada com Muito. Isso? Eu digo assim, até como psicóloga, né, nós temos a nossa criança interior, as nossas feridas internas que viram cicatrizes, mas que geralmente estão ali, alojadas, né, num cantinho da gente. E eu descobri meu propósito, que era ajudar outras mulheres. Eu sabia que eu teria vários tipos de histórias para vivenciar, só que isso, durante 27 anos, que é já o tempo que eu estou dentro da minha área, eu vi muitas histórias, eu vi muitas coisas e já chorei muito. É impossível você não, até como ser humano, não se impactar com algumas histórias que hoje eu mostro nas minhas redes sociais, né? Eu sou até grata por essas mulheres darem esses depoimentos, me permitir mostrar essas histórias. Sim. Muita gente me pergunta, inclusive, Luana, como é que você consegue que essas mulheres mostrem o antes e o depois, mostrem o rosto, falem para você, falem para o mundo a história? Eu digo, é conexão. Sim. Porque quando eu conto a minha história a elas, entendo que eu posso ajudá-las e que elas podem ajudar muito mais mulheres que passam por aquela dor, elas entendem que elas também vão ter um propósito fazendo isso. E elas fazem de coração. E fazem mesmo, mostram, né? E quando eu escuto algo parecido, como eu já peguei uma criança que sofreu uma queimadura grave, né? Ela estava no churrasco em casa, os pais estavam com aquela churrasqueira em cima da mesa que vai álcool, e ela brincando, e ela brincou. Quando ela chegou, ela se debruçou, a mesa virou, e o álcool junto com a churrasqueira queimou ela, né? Então, ela ficou sem o cabelo, uma parte do rosto queimada. A gente até chegou a botar nas nossas redes sociais. Quando eu olhei a história dela, a criança de 7 anos olhou para mim e disse, tia, por favor, você é quem vai ser a fada madrinha que vai devolver meu cabelo? E aí, quando eu fiz o orçamento, a mãe chorou e disse, não, eu sabia que você era melhor, mas a gente não tem como pagar. Isso não. Eu disse para ela, quanto você teria? Ela me disse, acho que foi coisa de R$800. Eu disse, tá certo, eu vou fazer. Então, era uma coisa bem mais cara, porque era algo personalizado, né, e tudo. Eu disse, vou fazer. Ela chorou, né, e a criança ali entusiasmada, mas não sabia o que vinha. E no dia de entregar, né, e assim, eu fui acompanhando a história dela, fazendo o molde da cabeça. Eu fiz como se fosse para mim, não queria que minha filha passasse nunca por isso, mas como se fosse para uma filha, porque minha filha tem 8 anos, né. Então, assim... E você sabe a dor, né? Eu sei a dor. E aí eu pensei, eu com 14 anos foi muito difícil, mas essa menina com 7,
né? Ela não tá vindo pra aula, porque as meninas estavam puxando o lencinho dela, né? Então, assim, eu me aprofundei muito com essa dor. Lógico que hoje eu entendo, não só como psicóloga, mas também como ser humano e profissional, né? Que eu preciso absorver de uma forma diferente do que eu absorvi muito tempo atrás. Porque no começo eu absorvia de abraçar, de fazer comunidades, de conseguir arrecadar dinheiro. E eu esqueci até meu próprio propósito de trabalhar e conseguir pagar meus boletos. Que era incrível, porque era uma coisa que eu pegava muito para mim. Hoje eu tenho o trabalho social, ajudo quem eu posso. A gente faz, eu acompanho, trabalho muito com a parte psicológica com essas pessoas. Mas eu entendo que eu tenho que fazer o máximo que eu posso. Eu já não... Porque eu chorava muito quando alguém falecia, por exemplo, alguém que eu estava tratando. Eu passava um luto, né? Sim. Então, hoje eu entendo que dói, que eu preciso ajudar, que me comove, mas tem um período. E aí, quando eu fui entregar essa prótese, essa menina que a gente virou, eu vi aquela menina chorando. Ela estava maquiadinha para fazer o vídeo, ela chorando e me abraçando e dizendo, obrigada, eu pedi para Deus proteger você. Porque eu vi que a mãe ensinava ela. Aquilo, eu chorei de emoção e eu disse, Deus, obrigada. Obrigada. Por que eu digo que hoje é muito bem resolvido o meu acidente? Porque, assim, pode ter doído, mas foi um aprendizado. Foi algo que eu vou entender pro resto da minha vida, o sentido de gratidão. De entender que estou viva, que eu tenho saúde, que hoje Deus usou isso ao meu favor, né? E quando eu ajudo uma pessoa assim, para mim é muito gratificante. Eu conecto mesmo com a história dessas pessoas. Maravilha. E eu acho que eu tenho tanta oração, Denise, tanta oração de tanta mãe, de tanta gente, que é por isso que eu acho que eu sou tão abençoada. Então, assim, eu me comovo, assim, muito, muito. Tem muitas histórias. Você falando, né, eu acho incrível. Você teve a experiência, você teve o estudo da administração, você fez psicologia. Então, as pessoas podem até dizer, foi sorte, mas não. Quer dizer, são caminhos que você percorreu para lhe trazer o sucesso. Exatamente. E aí, hoje a gente vê muitas mulheres indo para um salão, né? Ou colocar cabelos, enfim. Não por uma necessidade, vamos dizer, física, mas por uma comparação que a sociedade impõe. Sim. Né? Ou talvez pelo tipo de cabelo. Como você lida com essas mulheres que chegam, né, com essa vontade de transformar, não porque ela não se identifica, mas por uma imposição que a sociedade coloca? Pronto, isso é incrível, é uma boa pergunta, e eu vou lhe contar uma coisa que eu consegui fazer, e que agora, inclusive a moda está mostrando os cabelos cacheados, Sim. bagunçados, né, de volta. Mas quando eu cheguei há 8 anos atrás aqui, eu comecei a ver, e a gente começou a ver até pelos produtos que estavam sendo lançados de alisamento, muitas pessoas com câncer, muitas pessoas com queda de cabelo, com queimadura, corte químico, e até mesmo alisando demais o cabelo sem depois conseguir continuar, pela saúde até. E aí, isso foi moda, o cabelo lambido, aquele cabelo liso, Sim, todo mundo sim. tinha que ter, né? E eu comecei a ter crianças, às vezes de 12 anos com a mãe. A mãe, olha, eu preciso alisar o cabelo da minha filha. Eu disse, não, mas eu não posso fazer. Não, mas eu quero que faça. Eu digo, mas aqui eu não faço alisamento de criança. E eu comecei a pensar nisso. E outras mulheres vindo com o cabelo cacheado tão lindo na raiz, eu vendo que podia fazer uma transição. Só que a transição, ela é muito dolorosa. Sim. Né? Quem passa pela transição sabe disso. E aí eu comecei, dentro do meu método, eu criei um método de transição. Que hoje, eu acredito que acho que 70% das mulheres que queriam voltar aos cachos fazem com a gente. Eu tenho a terapia capilar dentro do meu salão, nos andares, onde as tricologistas são muito humanizadas, são muito preparadas, e nós fizemos uma espécie de transição, de treinamento para fazer quimicamente a transição desses cachos. Quando a gente não conseguia 100%, a gente utilizava o mega, né? E aí eu comecei a pegar pessoas com 3, 4 meses sem alisamento, com a raizinha ali crescendo, e a gente colocou o mega cacheado, elas já saíam cacheada do dia pra noite. E a gente trazia o quê? Uma transformação, com maquiagem, né? Com vídeo, com antes e depois, para que ela começasse a se olhar como um dia ela nunca se olhou. Porque elas não se lembram. Com aquilo que ela tem de natural, né? Denise, quanto tempo tu alisa o cabelo? 20 anos. Você lembra como era seu cacho? Não lembro. Tem alguma foto? Não tenho. E isso eu comecei a resgatar. Sim. A explicar como é importante a gente se aceitar como somos. Até para os nossos filhos. Essas mães que me procuram, eu digo muito.
Você tem o cabelo cacheado? Tinha, mas não tenho mais. Eu digo, já pensou o quanto você sofre hoje fazendo alisamento de 3 em 3 meses, a sua saúde, tudo? Você vai querer isso para sua filha com 12 Como anos? influencia, né, a criança, Porque né? influencia. Sim. Nós, seres humanos, a sociedade influencia muito. E aí eu desenvolvi esse método de transição e trabalho muito isso na mente das minhas clientes. Eu vejo mulheres que vão, o marido disse assim, teu cabelo não tá legal. O que tu vai fazer no cabelo para ficar melhor? Aí a cliente diga, eu preciso mudar, eu tava pensando em fazer isso, fazer aquilo. Eu digo, mas como é que você gosta? Não, eu gosto curtinho assim, mas ele não gosta. Eu digo, então vamos fazer um mega curtinho, mas que não seja tão comprido como você não gosta? Mas eu acho que ele não vai gostar. Aí, lógico, eu sou a favor do casamento, da família, ok. Mas eu sempre tenho que trazer para essa mulher o autoconhecimento, Sim. a autoestima, Sim. dela primeiro se amar como ela veio, como ela é. Se ela não se amar, ela não consegue Deus amar fez ninguém. ela assim. Né? Deus fez ela assim, Sim. ela é perfeita, né? Tem 2 olhos, uma boca, um nariz. Então, assim, ela precisa se amar daquele jeito. Então, eu trago muito isso. Eu posso fazer a transformação, mas eu quero trazer para aquela mulher, acima de tudo, o autoconhecimento e a autoestima. Então, às vezes eu consigo, conversando, mudar um pouco a forma, né, do como ela se olha. Às vezes eu vejo que quando a mulher sai transformada, vai para casa, no outro dia ela volta. Eu acho que eu queria mudar de novo, porque geralmente ou é a irmã ou a mãe, ou o marido, mas geralmente, muitas vezes, infelizmente, alguns homens são insensíveis, né, porque eles não sabem a dor que é um cônjuge, um homem que elas amam, idealizam como parceiro, chegar e falar que a mulher não tá bonita. Pois, homens, prestem atenção. Preste atenção no que a Luana está falando. E elogiem as suas esposas, as mulheres, como elas são. E lembre-se, né, homens, lembre-se, se a sua mulher não está tão bem cuidada, ou se você está criticando a aparência física dela, muitas vezes é porque está cuidando da casa, dos filhos, trabalhando, perfeito. E não está tendo tempo. Porque o bom marido é aquele que dá tempo para a mulher se cuidar. Perfeito. E que valoriza como ela é. Exatamente. Né? Adorei o recado para vocês, homens, viu? Então, Maravilha. assim, eu acho que hoje isso é uma questão que eu trabalho muito. Claro que a gente tem transformações que a gente acaba fazendo, que a cliente quer muito. Mas quando eu percebo que é algo mais por imposição social, eu sempre tento trazer as atualidades, como hoje eu faço. Sim. Eu trago, né, os desfiles aí nas passarelas de Paris, todas eram com cabelo cacheado. Eu tenho, meu cabelo natural é liso, mas o meu mega hoje está escovado, mas é cacheado. Eu não nasci cacheada, mas eu uso para mostrar que é possível com o cabelo liso ficar perfeito e você realmente se livrar de algo que vai prejudicar a sua saúde, né? E que vai prejudicar o seu próprio cabelo e sem contar que hoje está na moda, está em evidência. Se um dia não foi, ou se um dia mudar, seja como você se ama. Você tem que se amar. Perfeito. Né? Luana, a gente está vivendo uma época, né, que tem uma transição aí, não só dos hábitos alimentares, das bebidas, com essa vinda do manjaro. E aí, a gente está percebendo que muitas mulheres estão perdendo cabelo. E muito, Denise, muito. Como é que Assim, vocês estão lidando com isso? O que vocês conseguem oferecer? Porque, assim, não adianta a gente estar magrinha e não ter cabelo, né? O monjaro e essas medicações para emagrecimento não é só o cabelo que prejudica, né? Às vezes é pele, pela perda excessiva de gordura, o rosto fica muito flácido rapidamente. E aí, outro problema na autoestima, que já não é ser gordinha, é ter flacidez, e isso a gente não resolve sem plástica ou sem grandes procedimentos estéticos. E sem cabelo fica pior ainda. Sem cabelo fica pior ainda. Então, assim, desde a pandemia, a gente tem que perceber que houve uma mudança. O ciclo da pandemia fez com que muitas mulheres perdessem muitos fios já. Geneticamente, historicamente, nós somos seres que ao longo das próximas décadas iremos ter cada vez menos cabelo, tá? Historicamente, cientificamente comprovado, teremos cada vez menos cabelo. E aí, o que a gente faz? Piora a situação com medicações, com alimentação inadequada, porque assim, o cabelo ele cresce como? Ele é fisiológico, de dentro para fora. Não adianta você morrer de tratar o cabelo, mas de dentro para fora você está se alimentando mal, sem vitaminas apropriadas, com a ferritina baixa. Bebendo pouca água. Bebendo pouca água. A água, gente, é o tratamento para pele e cabelo mais barata que existe. O sono, a alimentação, a água e o baixo estresse, que esse eu sei que é impossível, né? Porque, assim, realmente o mundo está estressante, né? Sim. E nós já temos isso por natureza, principalmente a mulher. Mas dá para diminuir um pouquinho, né? Dormindo melhor, comendo, se alimentando. Isso é gratuito. E depois tem os tratamentos que você faz realmente para poder melhorar a fibra de um afinamento genético, que não é algo que você desenvolveu, mas você nasceu com, né? Que a gente também cuida muito dessa parte. Mas o monjaro, ele piorou tudo isso. Por quê?
Porque ele faz com que a sua digestão fique paralisada dentro do estômago. Você não consegue ter fome, você não se alimenta. Com o alimento parado no estômago, automaticamente você vai ter outras doenças do intestino, do pâncreas, que hoje a gente está vendo aí em todos os jornais falando muito sobre isso, já nos Estados Unidos acontecendo muito. Então, tudo isso é muito ruim. E aí o cabelo começa a cair muito, muito. Eu tenho clientes que, assim, tinham muito cabelo e hoje estão quase sem nada. Mas eu posso cuidar de você, viu? E assim, além disso, tem a questão também da falta de cuidado. Porque a pessoa, ela emagrece, aí ela não trata, ela não hidrata, ela não faz nada. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que faz acontecer isso. Outra coisa que o Mounjaro faz, que eu não sei se vocês sabem, mas eu que atendo muitas mulheres todos os dias no salão, é não conseguir passar no teste de mecha. Por quê? Porque a fibra fica sensível, fraca e cada vez mais fina. Ela vai quebrando de baixo para cima, né? Às vezes o cabelo começa a crescer ali, mas ele tá quebrando de baixo para cima. E aí não passa no teste de mecha. Às vezes cabelo virgem, Denise, virgem. Já peguei menina de 18, 19 anos que estavam fazendo um processo de emagrecimento com o Mounjaro. Nem ia fazer o teste de mecha, mas é obrigado no salão. Os meninos foram fazer o teste de mecha, a mecha derreteu. Nossa. Se tivesse aplicado todo o produto. Então, cuidado, cabeleireiros, cuidado, clientes. Sempre com muita segurança, façam um teste de mecha, né? Porque às vezes o cabelo tá ali aparentemente só caindo, mas ele pode estar com mais danos. Então tem que ter esse cuidado para não ter um corte químico. Então, assim, é muito maléfico. Hoje, eu sei que a gente quer emagrecer, mas que seja com acompanhamento médico. Sim. Eu já tomei o Mounjaro como dose de manutenção de 2,5, acompanhado por um médico. Eu perdi 3 quilos em um mês. Porque assim, o Mounjaro ele pode perder 10 numa semana, mas o ideal é que você tenha uma alimentação saudável para quando sair da medicação, você consiga realmente manter, né? Porque assim, o que acontece? Você perde 10, 20 quilos, eu vejo muito meus clientes assim, com 1 a 2 semanas, saiu do seu organismo, você começa a comer muito, volta à rotina normal, seu organismo vai engordar de novo. Aí o que elas fazem, Denise? Compra outra caneta. Então. Né? Não vai malhar, não vai correr na beira-mar, não vai... Sim. Não, elas compram não bebe água. Não. Isso. Aí elas acham que assim... Agora tá com esses procedimentos, né? De coloca bumbum, coloca preenchimento na perna. Elas falam que nem precisa malhar mais. Então assim, emagrece com a caneta, cômodo, não precisa malhar mais. Só precisa ter um pouquinho. O cabelo sofre com isso, viu, gente? Porque sofre. Tem que ter exercício físico, tem que ter tudo isso pro cabelo bonito. No seu comentário que você estava falando sobre o seu salão, você falou uma palavra tricologia. Isso. Explica pra gente o que seria tricologia. Pronto. Eu sou tricologista, não médica, e tenho 2 tricologistas não médicas. Existe o tricologista que estuda medicina e que se especializa na tricologia, e existe as terapeutas capilares que estudam sobre a terapia e anatomia capilar e faz especialização em tricologia, tá? O que nós fazemos? Cuidamos do cabelo de dentro para fora de forma saudável para melhorar a estrutura do fio, distúrbios do couro cabeludo como caspa, dermatite, alopécias. Por quê? Nós conseguimos, através da terapia, desenvolver um tratamento que melhore não só a calvície, como o crescimento, como a saúde do fio. Né? E o médico, ele entra com que a única coisa que a tricologista não médica não pode fazer, que são com as injeções, os tratamentos invasivos, né? Mas todo o resto nós podemos fazer. LED terapia, ozônio alta frequência, para que realmente a gente possa melhorar o aspecto daquela... Então seria um estudo, né? É um estudo do couro cabeludo e dos fios, né? Todo baseado em estudo científico, né? Sim. E nós somos as tricologistas que cuidamos das nossas clientes e trabalhamos em conjunto com médicos também. Perfeito. Porque a gente precisa desse conjunto. Mas é totalmente base científica. Vitaminas, né? Exatamente. Reposição de vitaminas a gente também não pode repor, mas a gente pode orientar. Tá. Hoje, nós que somos muito boas nisso, eu tenho uma tricologista também muito boa, ela faz a leitura de exames, ela olha se tá tudo bacana, o seu exame de sangue, e te indica um médico para fazer a orientação oral, né? As mesoterapias, que ajudam bastante mesmo, né? No crescimento do fio. Agora, sim, o que acontece? Muita mulher faz a tricologia, vai no tricologista médico e diz assim, Luana, eu tô gastando muito dinheiro e não tô vendo resultado. Na verdade, quando a gente tem uma disfunção fisiológica, androgenética, como a alopécia, por exemplo, não tem cura. Mas se você não faz o tratamento, acelera muito a sua calvície. E a mulher,
É a moldura do rosto, o cabelo. Sim. Acaba com a autoestima de uma mulher. Sim. Eu atendo mulheres com alopécias fibrosantes frontais, que é aquela que não vai crescer nunca mais o fio, e a gente vê a dor daquela mulher. E com o tratamento, desacelera, melhora e mantém. Então, não se engane que, tipo, eu tenho alopecia, eu não vou tratar porque não tá fazendo diferença. Tá fazendo muita diferença de dentro para fora, a gente só não tá vendo. E com o tempo, começa a ver e leva tempo. Tá. Mas é maravilhoso. Eu queria te fazer uma pergunta em relação, mais voltada mesmo para o empresarial. Certo. Tá? Eu venho de um setor muito, assim, masculino. E existe entre concorrentes práticas muito ruins. O que você pode me dizer, já que a gente tem tantos salões de beleza, né? Como é que é esse relacionamento entre os seus concorrentes? Me diz um pouco sobre essa parte, já que a gente sai aí em Fortaleza, temos diversos... Denise, eu vou dizer como eu vejo, como eu ajo e como acontece, né? Okay. Em todos os setores hoje, principalmente no Brasil, a gente tem uma imensa concorrência, principalmente hoje com as redes sociais, né? Com mais informações, com a inteligência, né? Artificial. Então, assim, cada dia mais temos mais concorrentes, o que é saudável. Perfeito. Porque quando você tem concorrente, você sai da zona de conforto, você vai em busca de algo novo, você tenta melhorar seu produto e quem ganha com isso é o consumidor, correto? Ok. Quando é ruim? Quando o empresário que não entende do seu negócio, não sabe precificar, não sabe mensurar o seu custo operacional, ele não entende do que acontece dentro de uma empresa que quer crescer e se manter, ele simplesmente, para bater de frente com o concorrente, ele vai no preço. Mas hoje, eu acho que o preço é o de menos, as pessoas estão procurando experiência. Porém, o concorrente que não entende do próprio negócio, ele coloca o preço lá embaixo. A cliente, ela quer o quê? Ela quer preço e qualidade. Só que algo que custa muito barato, normalmente, não vai ter o mesmo resultado de algo que custa um pouco mais. Sim. O valor em si não é o que vai te garantir a qualidade, né? Por exemplo, eu posso vender esse caderno, saindo do cabelo, eu posso vender esse caderno a R$10 aqui, e lá no centro eu posso vender ele a 4, tendo lucro. Mas e o custo operacional de você comprar aqui no Aldeota, né? Ou aluguel, água, funcionário. Então, não é que o empresário, ele queira ganhar em cima do cliente. Ele precisa porque o custo operacional para a realidade dele é aquela. Só que os concorrentes, eles não querem saber disso. Eles se prejudicam e nos prejudicam vendendo algo muito baixo. Ele vai quebrar em um ano. Perfeito. E a gente... Ele vai quebrar em um ano. Eu vejo isso muito no nosso ramo também. Muito, porque a empresa, assim, ele está ganhando dinheiro, mas ele não está lembrando dos impostos, de nada que vai acontecer daqui a um ano, né? Do imposto de renda, de tudo que vai acontecer na vida dele. Aí o que ele faz? Coloca o preço lá embaixo, né? Aí a cliente vai falar assim, mas é o mesmo produto do ano. Feito um almoço para janta, né? Pra Exatamente. Janta. E aí isso vai sendo algo muito negativo para o mercado, né? Que você até comentou sobre já ter passado por isso. Então, assim, o que acontece? Você tem que baixar o seu preço para não quebrar, mesmo sendo uma empresa saudável. Aí só que você, baixando o preço, você vai quebrar junto. Sim. Então, vou dizer como hoje eu vejo o mercado. Aí eu vou dizer sobre mim. Em todos os mercados vão ter esses concorrentes que vão quebrar e você vai ter que se manter. Porque eu digo que eu nasci sem plano B. Eu sempre, meu plano foi dar certo. Seja mudando algo dentro da minha empresa ou não, vai ser dar certo. E eu não olho hoje para meus concorrentes. Perfeito. Por que eu não olho? Porque eu quero que eles deem muito certo, que eles prosperem, porque eu acho que o mercado é grande da beleza. O céu nasceu para todos. É o mercado que mais cresce, vai crescer mais de 9 bilhões nos próximos 2 anos. Então, assim, é um mercado maravilhoso e que todo mundo tem espaço. A gente só precisa ter o quê? Respeito pelo nosso trabalho e pelo trabalho do outro e deixar que cada um toque a sua carruagem. Então, teve uma pessoa que eu me inspirei muito enquanto empresário, é o Silvio Santos, que eu acho que ele é um homem fantástico, né? E emocionalmente falando também, é muito humano. E aí, desde menina, eu escutava algumas coisas dele, aí eu vi uma palestra, vi a história dele, e ele dizia assim, o mundo, ele é 80%, aliás, nós somos 90% transpiração e 10% motivação. E aí ele dizia que quando ele era camelô, que ele foi crescendo, ele comprou o SBT. E o que ele fez de começo? Ele quis competir com a Globo. Então, eles ficavam lá no Ibope, né? Aí eu vou vender mais, comprava o jogo de futebol do Brasil e a Copa, não sei o quê. E isso foi fazendo o quê com ele? Ele quase quebrou. E aí ele dá esse depoimento dizendo, quando eu me preocupei em ser o número 1, o melhor número 1,
eu passei quase a quebrar. Quando eu resolvi ser o melhor número 2, eu cheguei onde eu cheguei. E aí eu trouxe isso um pouco para a minha vida empresarial. Então, hoje, eu faço o meu trabalho com excelência, sem medo nenhum, sem soberba nenhuma, Denise, de ter a certeza que eu não só sou preparada, como eu sou muito boa no que eu faço. E isso já me dá um diferencial de mercado muito grande. Porque muita gente, ela às vezes quer fazer um serviço, quer vender um produto sem ter experiência. E às vezes o cliente vai sair chateado por não ter o acolhimento, o cuidado, né? Então hoje eu sei que quem me procura, não me procura pelo preço. Porque eu sei que eu tenho um preço maior do que o mercado. Mas eu sei que eu entrego muito mais do que minhas clientes esperam. Elas saem de lá dizendo, os próprios maridos, vem cá, quanto custou? Aí a cliente fala o valor, depois eu pagaria mais, para ter minha mulher assim de novo. Então, é sobre experiência, a minha cliente, ela chega, ela tem manobrista, ela tem cafezinho, ela tem o cuidado, 5, 6 profissionais vai atender ela com uma forma de especialização, que a nossa especialização é prótese, é mega. Então, eu criei uma forma dentro da minha empresa de experiência, que a cliente não vai querer pagar R$100 a menos, R$200 a menos numa manutenção, se ela pode estar ali com o meu olhar, com o olhar da minha equipe, com os especialistas, né, profissionais que me acompanham há muitos anos. Então, já tem esse diferencial. Então, o preço, para mim, ele tem que ser justo em relação ao meu custo operacional, perfeito, ao que eu quero chegar, ao que minha cliente quer receber. Porque se eu diminuir a minha experiência, a cliente também não vai gostar. Então, nós, enquanto empresários, temos que entender que a gente tem que procurar o nosso nicho. O que é o público que a gente quer atender? Porque o público A, B, ele quer X experiência. O B, C, quer Y experiência. E aí, a gente precisa se adequar a isso. Se a gente quer vender mais barato, vai ter um público diferente. Então, eu só respeito aquele público que no meu é de A a D, porque o cabelo é autoestima e eu tenho mulheres que guardam dinheiro, Denise. Assim, eu amassadinho, acredito. Me ligam, mandam mensagem perguntando se já dá o dinheiro, até vir ali pagar. Então, assim, não existe só público A ou B, mas a experiência do A ao D é o mesmo na minha empresa. Ela é valorizada do mesmo jeito, acolhida do mesmo jeito. E eu acho que é por isso que a minha empresa hoje é um sucesso e que todas as minhas clientes falam nas nossas redes sociais, né? Ou mesmo nós somos hoje campeãs no Google. É o salão que mais tem avaliação. Nós somos 5 estrelas no Google aqui. Foi um trabalho feito por nós. A gente lutou para isso, realmente, né? Com nossa equipe, sempre conseguindo esse resultado. Então, é isso que a gente vê que vale a pena, né? Competir com alguém só faz o mercado desvalorizar. É até desumano, às vezes. Sim. A gente, às vezes, tem sucesso no que faz, já não lembra muito disso. Mas tem muito pequenos empreendedores ou pessoas que estão começando a crescer que quebram por essa rivalidade empresarial, né? Sim, sim. É muito injusto. Deve ficar olhando para o quintal dos outros sem olhar para o seu próprio. Luana, na sua fala, tem algo que me chamou muita atenção em relação à fé. Você fala, né, de uma forma muito especial, da sua fé e dos seus avós, né? Meus avós. Particularmente a sua avó. Sim. Isso me conectou muito porque eu vi muito da sua fala em mim, né? Sim. Da minha vida. Para muitas mulheres, né? Para famílias que estão aí nos assistindo, fala um pouquinho sobre a importância, né? Dessa força, né? Que a gente traz da ancestralidade, da fé, na nossa própria autoestima. Não só na autoestima, mas eu vou te dizer para a nossa vida. Tá? Eu fui criada dentro da Igreja Católica porque minha avó, eu era coroinha, minha avó sempre foi muito religiosa. Depois eu conheci um pouco o espiritismo, porque eu tive um irmão, o meu único irmão que faleceu, né, de suicídio aos 18 anos. E eu quis muito buscar a espiritualidade para eu entender essa perda. Hoje, eu frequento a igreja evangélica, não sou batizada, mas eu frequento. E meu filho, de 22 anos, frequenta a igreja católica, né? É um menino que me dá muito orgulho em relação à fé dele. E eu tenho a minha fé em Deus. Não importa a sua religião, importa que Deus é um só, né? E eu já transitei em várias religiões. E o que eu entendi é que todas elas dependiam muito do que eu estava buscando. Porque quando você vai buscar algo com o coração, quando você vai buscar a resposta, Deus te dá. Ele não te dá da forma que você quer. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou na igreja e Deus não fala comigo. Ele fala. Só que ele não fala. A pessoa às vezes quer ir numa cartomante, para ter resposta rápida. Na verdade, gente, é que Deus ele fala nas pequenas coisas. O universo vai conspirando para que ele consiga te trazer aquilo que ele quer
um propósito na nossa vida, né? O cuidado que Deus tem com a gente. E para você ser um bom empreendedor, uma boa mãe, um bom profissional, Deus tem que estar envolvido. E quando eu falo isso, as pessoas, Luana, pronto, agora vai falar só de Deus, tem que estar... Não, Não. é sobre fé. Você pode não ir na igreja, você pode ajoelhar na sua casa e orar e pedir, Deus, olhe pela minha família, olhe por mim. Nós amamos a nossa família. É feio pedir a Deus que cuide da nossa família, que cuide da nossa empresa, que nos dê força e estabilidade? Não. Feio é a gente não acreditar em Deus ou a gente não acreditar que aqui tudo que a gente faz e planta, a gente colhe. Perfeito. Isso é o ruim. A lei do universo. Então, para a autoestima também é muito importante, porque eu vejo que a mulher que tem fé, a mulher que tem Deus no coração, que ela conhece a palavra de Deus, eu vejo que ela é mais feliz. Eu te digo hoje. Hoje, por várias coisas que aconteceram na minha vida, hoje eu estou tão próxima de Deus, Denise, como eu nunca tive. Nem quando minha avó me forçava a ir para a igreja. Por quê? Porque a necessidade de buscar um sentido para as dores que eu vivi nos últimos meses, ele foi necessário para que eu me renovasse como mulher, como profissional. E Deus, ele me disse claramente e muito rapidamente que eu era a menina dos olhos dele. Que eu não fui criada por pai, por mãe, mas sabe que Deus, ele adota esses seres, né? Que não nascem com pai e mãe. Porque ele é nosso pai, ele cuida. E Deus falou isso para mim durante todos esses meses. E hoje eu vejo que dentro da igreja, dentro do meu salão, as pessoas que acompanham Deus têm luz, têm amor, elas sabem que a colheita vem, elas se preocupam mais com o próximo. E isso é muito importante. E para criar filhos também, né? Porque assim, os nossos filhos são nosso exemplo. Eles são reflexo. Então, hoje eu vejo até com meus filhos como isso é importante para mim. Sim. Né? Minha filha falou domingo, eu não quero ir pra igreja, mãe, não vou pra igreja. Eu digo, filha, mas isso é inegociável. Mas eu quero ficar na casa da minha amiga, então eu quero ficar no seu... Filha, é inegociável. Você vai pra igreja. Ela tem 8 anos e foi pra igreja. Perfeito. Chegou lá, cantou, rezou, pediu pra ir lá receber a bênção. Eu digo, é isso. Nós temos que educar e ser rigorosos com aquilo que a gente tem como propósito para os nossos filhos. Perfeito. Se eu não tenho Deus no coração, como é que eu vou ensinar para ele que Deus é importante na vida dele? Exatamente. Se ele não tem princípios e não tem medo de ser castigado, de fazer algo errado até para o próximo, como é que ele vai agir com o mundo como um todo? Então, eu acho que é isso, Denise, assim, independente, gente, eu não estou falando de religião. Sim, sim. Até porque uma coisa que eu sempre falei, independente de religião. Eu nunca vou tentar dizer para a pessoa o que é certo e o que é errado, mas vou dizer sobre a minha verdade. Hoje, eu sou muito, muito mais realizada e feliz por me sentir protegida, olhada e por ter minhas conversas com Deus. Sim. Eu converso mesmo, Denise. Antigamente eu tinha vergonha. Como é que eu vou ficar falando com nada, né? Como que nada? Não, eu pensava mais nova, né? Eu vou ficar aqui, oh Deus, será que ele tá me ouvindo? Hoje, eu vou tomar meu banho, eu chego no meu quarto e digo, Deus, olha, aconteceu isso. Mas Deus, olha pra mim. O que você acha? Olha aqui. Eu fico, né? Sim, meu filho, a mãe tá falando comigo. Eu particularmente acho que a oração mais verdadeira é a nossa conversa com Deus. Exatamente. Então, hoje eu sou muito íntima de Deus. Tudo que acontece, eu chego no meu quarto e eu falo em voz alta. Deus, olha isso e tal. E meu filho, às vezes, mãe, tá falando comigo? Eu digo, não, eu tô falando com Deus. Então, assim, sabe? Então, assim, isso tudo conecta a gente. Então, eu acho que é importante a gente saber que a gente nunca tá só. Porque hoje o mundo tá muito doente com as redes sociais. Nós não vivemos mais o mundo real. Né? Isso adoece também as mulheres na autoestima, porque elas se comparam com a mulher gostosa, bonita, malhada, que na verdade a inteligência é Photoshop, né? Então isso adoece a mulher vai buscar a perfeição que não existe. Então tudo isso faz que a conexão com Deus faz com que você entenda o que é real e o que não é real, e que você se ame independente de qualquer coisa, né? Eu acho importante. O que eu acho magnífico, né, desse programa e de estar aqui com pessoas desse nível, né, que tem essa consciência, é o aprendizado. Então, o propósito para mim do Energia que Fala é esse, levar para você que está aí em casa, ouvindo essa voz, ouvindo esse rosto lindo, esses olhos expressivos, que é sempre possível. Sim. E eu trouxe para essa conversa um livro que eu ganhei, que eu queria até comentar sobre ele, e tem tudo a ver com essa conversa. Se eu conseguir, você conseguirá. Eliane Queiroz, demorou, mas está aqui, viu? Essa advogada eu conheci num evento, Encontros e Conexões de Mulheres de Gás. É um programa que está gravado lá no Energizadas, um podcast.
E eu conheci essa advogada e ela contou a história dela, que ela fez não sei quantos exames para ser aprovada pela OAB e nunca desistiu. E foi algo que me impactou muito. E eu recentemente recebi esse livro e me preparando para esse momento, né, tentando encontrar palavras, né, situações para a gente estar conversando, ele estava lá na minha frente e eu li rapidinho, porque, olha, é um livro bem fininho, né? E ouvindo a sua história já nas mídias, poxa vida, é essa palavra que a gente tem que levar para o nosso público. Se ela conseguiu, nós também vamos conseguir, né? E aí eu reservei 2 páginas, bem rapidinho, que eu gostaria de ler, que eu acho que faz muito, tem muito a ver com tudo que a gente está falando. Você me permite eu ler? Bem rapidinho. Quando deixamos de lado a mentalidade de vítima e começamos a assumir a responsabilidade por nossas vidas, começamos a cultivar a autoconfiança. É fundamental lembrar que desistir não pode ser uma opção. É necessário de resiliência, e essa palavra você falou muito perfeitamente, mostrou muito na sua fala, ter resiliência, pois a capacidade de se adaptar e de superar dificuldades são umas das chaves para conquistar nossos sonhos e objetivos. Então, eu gostaria de terminar esse programa te agradecendo muito a oportunidade de aprender com você, de me arrepiar com a sua história. E eu acho que o que realmente faz o Energia que Fala ser diferenciado é essa energia que as pessoas trazem. E é algo que realmente me valoriza como pessoa, aprender com outras. Então, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, Denise, assim, foi maravilhoso. Eu já tive uma conexão com você desde que te conheci ali na entrada. Acredito que a gente ainda vai se ver muito. Sim. E assim, eu sou grata por poder participar aqui com você, porque quando a gente conta, como eu disse no começo, quando eu conto a minha história, eu somo ainda mais, né, na minha vida, eu percebo ainda mais o meu propósito, ganho mais força, e eu sei que eu ajudo muitas pessoas, né? Porque hoje muitas mulheres, que estão nos assistindo, que estão aqui, elas provavelmente estão em busca de algo, né? Porque quem pega esse tipo de assunto, quem está aqui assistindo, ela está se identificando, ela está querendo um motivo de inspiração. Sim. E, como eu disse desde o começo, a resiliência é muito importante. Por quê? Porque nós, seres humanos, vivemos às vezes em bolha, né? A gente está com um probleminha, a gente entra numa bolha. Só que essa bolha, uma hora, ela pode estourar e pode ser muito grave. Então, a gente precisa estar vivos com a vida. Lembrando que a dor é necessária. Porque até para você ter um corpo bonito, quando dói, está fazendo efeito. Sim. E às vezes, para você amadurecer e crescer, você precisa ter todo um respaldo de sofrimento e dor. Tem pessoas que não precisam, mas a maioria de nós vamos ter que aprender com as nossas dores para que a gente se torne pessoas melhores. E a resiliência é base disso. Porque se eu desisto na primeira, na segunda, na terceira, como ela não desistiu, né, da OB dela, Sim. ela nunca saberia o que era escrever um livro ou estar onde ela está. Perfeito. Né? Então, tem que ser resiliente. E o plano B não pode existir. Porque quando o plano B existe, a pessoa sempre fala assim, se não der certo, eu vou pro plano B. Não, sempre tenha só o plano A. O plano B é só em última instância por sobrevivência. Isso. Ter absoluta certeza que vamos conseguir. Exatamente. Luana, dê umas palavras, né? Uma palavra, qualquer coisa que venha à sua mente para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Denise, sempre que eu venho para podcast, eu nunca decoro, tá? Eu deixo fluir o assunto para a gente dar uma mensagem. Assim, resumindo tudo que a gente falou aqui com uma conexão muito grande, eu quero que vocês pensem em 2 coisas, tá? O pilar da vida é a espiritualidade, né? Você buscar o espiritual estar equilibrado e a sua resiliência, tá? Juntando o seu propósito, você vai ser uma pessoa de muito sucesso. E se você tiver com dúvida se vai dar certo, se você não souber como encontrar o seu caminho, busque em Deus, busque na resiliência, que você vai prosperar, né? E o importante, não se compare com o vizinho, não se compare com o dono da empresa X, porque a vida do outro não compete a você. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, por aquilo que nós podemos fazer por nós. E dessa forma você vai ser mais leve, mais feliz e com certeza Deus vai te direcionar com um propósito e vai te dar força suficiente para você ser uma mulher ou um homem de sucesso. Porque é assim que as coisas acontecem, com muita fé, sabedoria e resiliência. Muito obrigada. E aqui, Luana, é um mimo da nossa patrocinadora, Paulista Gás Delivery. Que delícia.
e leve para você. Tem um cheirinho de carro, tem um copinho, tem um boné, enfim. Posso abrir? Posso abrir? Sim. É só alguns mil. Olha, obrigada, viu, Paulista Gás, porque assim, eu tenho um problema sério com água. Meu marketing tá aqui e assim, o Gustavo tá aqui. Ele sempre consegue um copinho desse que eu sempre perco com um canto, sabe? Esse vermelhinho que vai ser ótimo, que ele não vai perder, viu? Olha aí. Lindo, amei, gostei, adorei. Ai, que cheirinho. Esse é umas balinhas para você quando estiver estressada. Gente, que cheirinho bom. Esse aqui É para você colocar no seu carro. Ai, e é de cheirinho? É cheirinho. Ai, porque o cheiro é muito bom, muito bom. Isso. Adorei, viu? Obrigada, viu? Eu que agradeço.